Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de ganhar. Compre já o seu Cariri da Sorte com os nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir, no título Pague com Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão. Com você, sempre. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 9 81 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. E ao nosso lado, Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá. Um abraço pros amigos da 99,9. Começando o nosso Vale Esportes desta segunda-feira, iniciando mais uma semana. E os clubes do futebol cearense, à exceção do Floresta, Delton, foram muito mal nesse final de semana. de fato, Marco Valério, de fato. Série D nós não temos mais ninguém O representando. Ferroviário foi Ano eliminado. que vem não teremos mais 4, só teremos 3. Podemos até... Não, acho que o Floresta não cai mais, não tem mais esse risco, não. Não, e o Floresta tá Floresta vai muito se bem. classificar, né? Eu acho que vai se classificar. Então nós não temos esse risco de ter alguém caindo. Então não sobe ninguém.
Série C fica com o Floresta. Tomara que o Série C, que o Floresta suba, vai pra Série B. Aliás, o Floresta, brasileiro. surpreendentemente, hoje é o 6º colocado. Uma posição muito boa do time do Floresta. Restando 3 rodadas, né? Pra terminar os jogos, pra definir os 8 que seguem, né? Eu acredito na 24 classificação pontos, do Floresta. 24 pontos. Tá. Ganhou três posições com a vitória. Já na Série D, apenas o Ferroviário tinha passado da primeira para E a segunda decepcionou fase. nessa segunda fase. Perdeu as 2 partidas. Perdeu em casa e fora. Deu o resultado que eu pensei, mas só que deu pro time errado. Né? É verdade. Deu pro outro lado. Mas o Meu Ferroviário sonho tava ele meio doido. não apresentava sinais de recuperação, né? Já veio ali capengando na fase classificatória, se classificou ali na Bacia das Almas. Los e ficou Pérez deve fora. estar muito triste. uma hora Muito dessa. triste. Imagino como é que foi o retorno De Los Pérez. de Los Pérez de Arapiraca para... A gente vai ouvir o Los Pérez logo mais aqui no programa. O que pode dificultar o Floresta é que dos 3 jogos, 2 estão fora, né? Né? Os dois próximos Mas eu jogos. acho que é um time acostumado a jogar com torcida contra, né? Porque o Floresta Não nunca tem torcida teve a favor. Então, pra eles é assim um tanto quanto indiferente essa situação. Padinho aqui, Padinho. É verdade. Ele gostou. Ô Delton, e na Série A, rapaz, que Agora Padinho tá parecendo com o Rei chapuletada. Vaqueiro, não tá? Eu acho Padinho parecido com o Yuri Alberto. Padinho é mais Do bonito. Corinthians, Rei Vaqueiro. Né? Já a conta do Yuri Alberto, a conta bancária é mais bonita, né? Do que? Do que a de Padinho. Que você não conhece a conta de Padinho, filho. E rapaz. É porque você não conhece a conta de Ixi, então Padinho. eu tô mal informado. Você tá mesmo, Mal tá mal informado. Viu? Mas deixa Padinho quieto. Deixa Padinho quieto. Deixa Padinho curtir, viu? Agora, eu fico imaginando, vai ser Padinho lá no mercado, em Santiago, né? Ele tomando vinho e comendo frutos do mar, viu? Recebendo e girando a Tá taça. frio lá, viu? O Marquês da Casa Concha lá, tal, e ele lá. Lembrando do nosso amigo, né? Comendo camarãozinho que ele adora. Camarão? Que conversa de camarão? Sei lá, comer camarão lá no Chile. Tu acha, Marco Valério? Padinho, se defenda, Padinho. Você fica só calado, Camarão só... como ali na praia. né? Tá certo. Lá comer Lula. Delton, você não queira confusão política. Não, mas não é Delton. Lula presidente, não. Aí ele vai se engasgar. Não. Aí você não queira confusão política. Não tem nada a ver Vamos com política. voltar pro não. futebol? Vamos. Porque senão daqui a pouco, ó, metade do país vai estar dizendo uma coisa, metade vai estar dizendo outra. Deixa eu começar o programa fazendo a reclamação. Reclame. Eu fui parado lá na Praça Padre Cícero 2 vezes da semana passada pra cá. Por quê? 2 vezes pro Cabecinha. Botem um vereador aqui que tá ouvindo. Cabecinha me parou e disse desse jeito: olha, eu quero fazer uma reclamação a você. Reclame. Ele disse: eu sou muito fã de vocês, não é de hoje, vocês sabem disso. Mas vocês precisam diminuir as brincadeiras de vocês com o João Filho. Que eu já tô me irritando, ele disse. Eu quero vê-los num programa mais sério. Cabecinha me reclamou, me chamou a atenção na Praça Padre Cícero. Eu tenho tentado, Delton. Ele pegou e disse: olha, eu gosto quando vocês são mais sérios. Que Inclusive vocês o programa tal. de sexta-feira é mais sério, né, João Filho? Eu percebi que É um programa mais sério, Quando sexta-feira, eu tô né? ouvindo, eu percebi que é mais sério. Deu pra Seríssimo. perceber. Muito sério o programa da sexta-feira. Aí o Cabecinha me fez essa reclamação, Marco Valério. Aí eu disse: vou retransmitir pro patrão, né, no ar, pra que, tá entendendo? Você saber que eu reclamei. Você ganhou na rifa do boi esse fim de semana? Não, nem joguei. Você ganhou que o Ferroviário ganhou lá em Arapiraca, não foi? Foi. Tu tá vendo aí, Então rapaz? somos 2. Mais um. Vamos tocar o barco, Marco Valério? Bora, o vereador dançar. William dos Santos Basílio tá aqui, vai com ele. Vereador Bilinha, já ele vai falar. Já, Marcelo. então pronto. Já ele vai falar, porque haverá uma audiência pública na Câmara Municipal de Juazeiro. Daqui a pouco o vereador Bilinha vai falar sobre isso, para ver o que é que se pode fazer no futebol de Juazeiro, porque, meu amigão, o negócio aqui tá complicado. Tá respirando por aparelho e não sei não. E até quando registrar vai, também não. a presença de Neto Santana. O Netão tá aqui também. Torcedor do Eu Bangu, acho, viu? Assessor. Eu comparo o futebol de Juazeiro do Norte ao que viveu recentemente e ainda vive, porque eles estão lá na 3ª divisão do futebol brasileiro, o que acontece na cidade de Campinas, em São Paulo. Porque Campinas tem dois times extremamente tradicionais, equipes fortes, uma cidade que movimenta milhões, de uma economia punjante, assim, uma coisa
no estado de São Paulo, depois da capital, é Campinas. E Campinas viveu clima de que o Brinco de Ouro chegou aí para leilão, o estádio do Guarani, por dívidas. A Ponte Preta passou por apuros também com seu estádio, com um futebol que praticamente foi à falência. E ainda hoje, eles vivem a míngua, os times ainda, Série C do Campeonato Brasileiro, numa peleja danada. O Guarani lá embaixo na tabela, oscilando. A Ponte tenta entrar no grupo, entra, depois cai, depois continua. O time também ali. A Ponte Preta está na 4ª posição, 27 pontos. Mas é o que eu estou dizendo, mas fica oscilando. Olha o grupozinho perto dela aí, pra você ver a distância dele dos outros. Como é que estão? Que classificam o próprio Floresta está com 24, bem pertinho da Ponte. Do Paulista ou da primeira divisão, no fim? Como é? Não entendi. Eles são da elite do Campeonato Paulista esse ano? A Ponte Preta e o Guarani são da primeira divisão do Paulista. Né? São. Delto, nós estamos muito pior, Delto. Não, eu estou comparando, Marcos. Nós estamos muito Eu estou comparando pior. pelo potencial. Quantos anos você não via Ponte Preta, Série B e A oscilando? Guarani a mesma coisa. Hoje estão é na C, Marcos. Nem na gangorra, no ioiô de primeira e segunda divisão, como o América Mineiro, por exemplo, que entrou agora na zona de rebaixamento da Série B, correndo o risco de cair, de não voltar para A, ainda cair para C. O problema dos nossos clubes aqui, os dirigentes alegam que os clubes não têm nem condição de jogar um campeonato, de nem participar de um campeonato. Todo mundo sabe da história do Icasa esse ano, que se não é o Juraci que pega o Icasa, monta o time e bota no campeonato, ninguém sabe nem se o Icasa teria disputado a 2ª divisão desse ano. Aí chega uma Fares Lopes dessa, o Icasa diz que não tem condição. O Guarani até que tentou, depois viu o problema de dívidas, mas se quisesse participar mesmo, tinha observado essa questão de dívidas anteriormente para resolver o problema. Cravalha também fora. O Cariri depende da vontade do dono. Quando ele está com vontade, ele bota o time para jogar. Quando ele... Lista para a Série A2 foram o Água Santa e a Inter de Limeira. Ponte Preta e Guarani estão na primeira divisão do futebol estadual. Beleza. Toca o barco, JF. Vamos lá. Agora em Juazeiro do Norte, 18 horas e 19 minutos, 6 e 19, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Conosco também no timaço da Vale Sigma, clínica de gestão ocupacional, cuidando da saúde e segurança no trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos e SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. Nosso laboratório clínico está pronto para atender todos os exames para empresas e também para você, cliente particular, que precisa fazer o seu check-up. Clínica Sigma, na Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro. Entre em contato pelo WhatsApp 992 220064. Agora eu quero falar, meu caro Marco Valério, vereador Chagas Moura. Aí é paixão pedra pelo 90, esporte juazeirense. Chagas Moura, esse é o nome. Lembrando nosso canal no YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pizzas, esfirras, lasanhas. Ô JF, que tal começar a segunda-feira com aquela pizza deliciosa? É uma excelente pedida. Aquela pizza queijuda, né? Aquela que você puxa assim com um garfo, vem assim... O queijuda foi massa. Ei, acho bom, Deus. Queijuda foi massa. Pizza queijuda. Você conhece, Birinha? Pizza queijuda? É que tem um queijo bem grosso, rapaz. Bem assim, ó. Você puxa assim, você parte, quando você puxa, chega e estica. É bom demais. Diga o número, bebê, pra pedir a pizza. Pedir, viu, Birinha? Peça a pizza queijuda, indicação de Marco Valério. Pode chegar lá no Vai, eu quero a pizza queijuda. Vai o recheio de queijo assim até dizer chega. 988429514 é o número. 988429514. Não esqueça, indicação de Marco Valério. Pizza queijuda. Queijuda, vovozona faz no capricho. Essa é de primeira. A Gênesis Solar é referência absoluta em sistemas fotovoltaicos na região do Cariri. Está de casa nova, é isso mesmo. Agora você conta com mais uma loja na nossa cidade, ainda mais bonita, moderna e acolhedora no novo endereço, na Avenida Castelo Branco, 1547, no bairro Pirajá.
ali entre o Colégio Maria Amélia e a Avenida Elton Gomes. Contará também com carregamento para carro elétrico, carga rápida e estacionamento privativo para clientes. Venha conhecer de perto as melhores soluções em energia solar com tecnologia de ponta, atendimento especializado e promoções exclusivas de inauguração. Para sua casa, empresa ou propriedade rural, conte sempre com a Gênesis Solar. Inauguração está chegando e você é o nosso convidado. Gênesis Solar, energia que transforma a sua vida. O Cariri da Sorte desta semana tem muito dinheiro para você. Que tal ganhar 80 mil reais de uma só vez no quarto sorteio? Isto mesmo, 80 mil reais em dinheiro. E ainda um total de 15 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte, mais 5 mil reais. Lembrando que tudo isso com a dupla chance de ganhar do nosso Cariri da Sorte. Compre já o seu. A Casa Com todo mundo já sabe, tem preço baixo o ano inteiro. Agora, além de economizar, você ainda pode ser presenteado. É isso mesmo, a cada R$200 em compras você recebe um cupom para concorrer a uma Smart TV LG 50 polegadas 4K. É só responder qual a loja que tem preço baixo o ano inteiro. A resposta é fácil, Casa Com. Participe, os sorteios acontecem em agosto, setembro e outubro. Casa Com, preço baixo o ano inteiro e agora com prêmios para você. Agora vai falar o Imperador, Delton Sá. Por aqui a gente fala do Motel Imperial, que está com novos apartamentos, muito mais aconchegante, proporcionando a você conforto, higiene, qualidade e segurança total, discrição no atendimento. Motel Imperial, aqui já tá no máximo, viu, chefe? Na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. O Instagram, @Motel Imperial Oficial, porque a qualidade aqui não dá pra falar assim, né? @Motel Imperial Oficial, na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção geral do nosso querido amigo André Lemos, primeiro suplente de vereador da cidade de Juazeiro. André Lemos vai assumir na Câmara já brevemente vai assumir uma cadeira da Câmara. Muito em breve o André vai estar assumindo uma cadeira como vereador na cidade de Juazeiro. Vai ser mais um a lutar pelo esporte, né? Com certeza. Tá certo. Marco Valério, atenção, você que trabalha no setor de semijoias Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você conta com um laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia e com excelentes negociações. Pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito e mais. A Dourados compra a mercadoria para desplacar ou desplacada e paga à vista. Porque lá o que não falta é motivo para você correr para Dourados e garantir mais lucros para seus negócios. O Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes, telefone WhatsApp é o 999933031, Instagram @DouradoJoias. Vamos falar também, Delton Sá, de produtos Panebom Pão Nosso. Esse é bom. No café, no lanche, no jantar, aquele pão delicioso, rapaz, com a qualidade da Panebom Pão Nosso, pão de forma, hambúrguer, pão hot dog, pão árabe, torradas. Esse hot dog é o cachorro quente? É sim, pão hot dog, é bonzinho, você parte assim, ó, bota a salsichinha, carninha moída, vixi, fica uma delícia. João Filho prefere com soja. É verdade. Tem também a linha integral multigrãos e a deliciosa massa para pastel Tasquinha. JF, qual é o seu pastel preferido? Todos os sabores. Todos os sabores. Não tem até o de vento ele gosta. Até o vegetariano, né? Não, vegetariano não. O meu preferido é o de queijo. Eu gosto de pastel queijudo também. Eu acho que o preferido dele é o pastel de palmito. Pastel de palmito. Segundo Pedro Paulo, é o pastel de Todes. Juazeiro Parafusos, Marco Valente. Deixa eu mudar o assunto. Parafusos, ferramentas e ferragens. 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa a linha de ferramentas Bosch para você, já em novas e modernas instalações, mais ampla, confortável, pensando sempre em melhor lhe atender. Lá na Juazeiro Parafusos tem promoção em ferramentas Bosch para você na rua São Pedro 1768, no centro de Juazeiro do Norte. Um abraço pro Vanderlei e toda a turma dele lá no Castelo de Grayskull. Juazeiro Bom de Bola, JF. Venha conhecer o projeto social que atende jovens de 8 a 20 anos em situação de vulnerabilidade social nos bairros Frei Damião e Horto. Projeto Juazeiro Bom de Bola tem apoio da Lei de Incentivo, Sejuve e Farmácia. E é um projeto idealizado por Jackson Piula.
Por aqui a gente Pilha. fala também do posto Asa Branca, combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado, preços maravilhosos para você. A loja de conveniência tá uma maravilha, vale a pena você conhecer. Leva o seu carro, leva a sua moto para ter um atendimento maravilhoso no posto Asa Branca, na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho, bem próximo ao aeroporto. Deltsa Arnaldo, goleiro de futsal, mandou mensagem aqui para você. E ele pergunta: João Filho, pergunte a Del de Sá se ele já deu a vodka. Arnaldo, goleiro de futsal, que tá perguntando. É Arnaldo que tá perguntando, né? Já você responde, viu, Del? Não vai responder agora não, que eu voltou na hora do mechan, que eu tenho que faturar aqui, mandar um abraço pro meu amigo Tiagão. Tiagão lá da Madeireira Beira Rio, que tem ofertas de explosão pra você no mês dos pais. Você vai comprar kit e ferramentas 7 peças Tramontina, só R$83. Tem jogo de chaves Catraca Marco Valério, 5 peças Tramontina, R$209. Tem aparador de grama Tramontina, R$269. Tem lavatório com coluna branca Saveiro Selite, R$175,90, Marco Valério. É só o que você encontra lá na explosão de oferta dos pais, lá do Tiagão da Madeireira Beira Rio. Tiagão é torcedor do Corinthians, mas tudo dele é verde, ó. Acho que ele é doido pra ser torcedor do Palmeiras, Marco Valério. Meu amigo Tiagão. E ele mandou um preço aqui de cabo Sil, rapaz, Sil, Marco Valério. Tem um cabo Flex Sil de 1,5, peça com 100 metros, por apenas R$130,90. Sabe de quem é que eu me lembro quando eu vejo esses cabos flexíveis? Lembra aqueles cabos que era, como é que chama? Que era duplo, cabo duplo, né? Que tinha. Eu me lembro de Zé Wellington. Aí o Wellington fazia: comprei um cabo novo. Se agora vai poder trabalhar assim, o cabo está quebrado. Aí lá ia nós, olha, soltar 100 metros de cabo trabalhar no Rumeirão. O cabo terminava todo suado. O cabo todo suado, carregando, puxando o fio, o cabo pisava, o cabo caía. Comprei um cabo novo. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear na Praça do Pio 12, Baleia Burger. É sensacional, esse menino tudo acostumado ao microfone sem fio, não sabe o que é sofrer, não. Né? Não, mas eu ainda puxei, ainda trabalhei com fio. Esse menino não sabe o que é sofrer, não. Ficava 100 metros de fio puxando para poder falar. E quando era retorno de transmissão, na transmissão volta, que eram 2 cabos. Um para levar o outro para trazer de volta. Meu amigo, Marco Valério, você que quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox os melhores técnicos especializados do Cariri. Equipamentos de última geração, garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphones. Fox em Crato, Senador Pompeu 56, 2 lojas no centro de Juazeiro do Norte e outra no Cariri Shopping. Conosco também tem Só Fumê Service, do meu querido amigo Edilson, grande torcedor do Corinthians e do Guarani. Meu amigo, vai colocar revestimento fumê no seu carro, não tem outra, vai pra lá. Também para você ter mais privacidade no seu apartamento, no seu escritório. Revestimento fumê com película de altíssima qualidade. Só Fumê, Rua José Marrocos, 408. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadria. Avenida Letícia Pereira, 950. O telefone WhatsApp é o 9982 125851. Conosco também, Delton, Jumasa Esportes. Há mais de 30 anos, o maior e mais completo estoque de material esportivo do Cariri. Lá tem tudo, por exemplo, a camisa do líder do Campeonato Brasileiro. O Mengão? Segue o líder. O Mengão? O Mengão. Lá tem, rapaz, a camisa do Mengão. O Timão vai jogar daqui a pouco. Contra o Juventude. Tem também. O vice-líder, que é o Cruzeiro. Tem também. Tem lá na Jumasa. Lá na Jumasa tem camisas do seu time de coração, tem troféus, medalhas. Atenção, você que promove eventos esportivos, campeonatos amadores, você encontra troféus, medalhas, tudo para a sua competição lá na Jumasa. Rua Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco. Você bate uma bolinha, olha, chuteira, tênis, né? O Society, luva para goleiro. Tu sabe por que é que na época, que eu jogava no Oratório Salesiano de São João Bosco, porque é que nós, o nosso time Leão 13, metia a ripa num tal de Flamenguinho que tinha lá, um tal de Nápoles lá, porque a gente usava material lá da Jumasa Esportes. E nesse Flamenguinho, quem é que jogava?
tal de Bilinha, uns cabalais, tudo chorando. Levava a pé da gente de manhã, tarde de noite. É porque não era o Mengão, senão não levava. Os meninos eram pé todo tempo. Aí trouxeram os meninos, foram buscar os meninos lá de trás do Rumeirão, lá no João Cabral, Paulinho, Ratinho, os meninos, pra ver se ganhava da gente na época lá, do time do Leão 13 de Sejão. Aí foram. Mas a gente, como a gente usava material da Jumasa, a gente não perdia um jogo. Ó, daqui a pouco o Bilinha vai trazer a versão dele, se é verdade ou não. Não, eu vou não, tem que falar da churrascaria Mão de Vaca. O melhor churrasco da região do Cariri, com praça deliciosa, conquistado na nossa... quem gosta da meu churrascaria amigo. Mão de Olha, meu Vaca, amigo, ele sabe, lá ele é atendido pelo João Paulo, sorriso, risadinha, como você queira. Sabe chega quem lá gosta atendimento. muito de ir pra lá também? Quem? O Zaca. Zaca gosta, ele fica lá naquela área reservada, climatizada, ele fica lá, meu amigo Zacarias, tal... desse jeito, com os projetos e tal. Meu amigo Zacarias, lá na churrascaria Mão de Vaca. Eu já gosto de ficar de frente daquele telão bem grandão. Eu também, eu sou da Mundice, eu gosto de ficar ali na frente também. Na frente, eu gosto de me sentar mesmo, é do lado ali, daquele barquinho lá, do negócio do brinquedo, que é de onde vem a comida, Marco. Né? Aí eu já fico ali marcando pressão, ó. Eu já fico por ali, que ali já é no clima. Com a caipirinha tá bem em frente, o menino tá fazendo ali e tal. Lá na churrascaria Mão de Vaca, Marco Valério. Ó, Bilinha não tem problema com o carro dele. Por quê? Porque ele faz a manutenção na Racha Pneus. Vai lá no meu amigo Leonardo, lá no Daniel. E olha que Bilinha roda muito, viu? Roda. Pneus, só que ele tá... O povo tá indo de madrugada pneus, na casa troca dele, de óleo, freio, balanceamento, bateria e serviço de mecânica. Deixa o seu carro novo lá na Racha Pneus, que o menino cuida direitinho do seu carro. Na Patricia 1693, o telefone é 3587-4195. Tá bom aqui. Bora, JF, faça essa cara não. Agora o que você fez com o Delta é muito feio, viu? Olha a hora no timaço. 18 horas 35 minutos na Vale FM, Delton Sá. Sim, senhor. Olha que coisa boa, olha quem tá aqui. Pessoal que tá vendo no nosso canal no YouTube. Sim. Vereador William Basílio, o grande Bilinha, que inclusive vai conduzir, né, vai promover na próxima quinta-feira uma audiência pública. Que era quarta, quinta? Na quinta. Né? Para tratar sobre o futebol de Juazeiro. Vereador Bilinha, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marco, boa noite, Delto, boa noite, João Filho, a todos que fazem o Vale Esporte, a toda a audiência de vocês. Obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui, agora para falar do esporte profissional e também das categorias de base, sobre essa audiência pública que será na próxima quinta-feira, dia 14, às 9 horas da manhã. Vamos lá, Bilinha. Claro, obviamente, pelo momento que a gente está vivendo, enfim, esse é o principal motivo para discutir sobre o nosso futebol, Bilinha? Sim, Delto, nós tivemos uma reunião com o presidente do Guarani, o Zé Ivan, com o Pereira representando o Icasa e com o Josimar Carvalho representando a Federação Cearense de Futebol, e propôs a eles para que a gente pudesse fazer uma audiência pública, chamando o governo municipal, o governo estadual, os representantes, sociedade civil do modo geral, os desportistas, esportistas também, torcedor de Casa, Guarani, Cariri, aqueles amantes do futebol, para que a gente possa trazer soluções, para que a gente possa, junto dos governos federal, estadual e municipal, buscar soluções. Não que eles são a solução de dizer Icasa e Guarani. Olha, doutor, eu vou falar uma coisa aqui, e eu sempre fui contra quando eu vi alguns presidentes de clube aqui, principalmente de Icasa e Guarani, não quero gerar nenhuma polêmica, mas dizer assim, só vamos participar se o poder público ajudar. Se não ajudar, a gente não participa. Ouvi muitas vezes isso. Eu acredito que tem que ajudar sim, porque os clubes levam o nome da cidade, isso gera emprego e renda para a nossa cidade, mas de chegar ao ponto de dizer que tem que botar a corda no pescoço do prefeito, os que passaram, aqueles que puderam ajudar, que ajudaram, foram muito bem. E hoje eu não entendo por quê. Vem se falar de certidões, mas a gente vê vários municípios aqui do nosso estado que ajudam os clubes, e a gente precisa entender como que fazem para poder esquecer essas certidões e ter o mesmo meio que esses clubes são ajudados pelo poder público. Então a gente quer entender isso para poder cobrar tanto do município quanto do estado. E eu acho muito válida essa colocação do vereador Bilinha, porque a gente viu recentemente, há algumas semanas, vereador, dirigentes aqui, não só dos times de Juazeiro,
próprio presidente do Barbalha, o pessoal do Crato também, dizendo, olha, a gente vai para Fares Lopes, contanto que a gente tenha reunião com o governador e ele possa conseguir um patrocínio para os 5 times do Cariri. Eles iam pedir esse apoio em bloco. Até falaram da formação de uma liga dos clubes do Cariri para que os times pudessem participar da Fares Lopes. Como não foi possível essa reunião, até por conta da agenda do governador, plenamente justificável, que está tratando essa questão do tarifaço aí dos Estados Unidos, então a gente esteve muito fora do estado tratando sobre algo que, sem sombra de dúvidas, é mais urgente e prioritário. Então não houve essa reunião. E aí nenhum time vai participar, e alegando que não tem condição financeira. E eu concordo com o que o vereador Belinha está dizendo, porque acredito sim que um patrocínio ele é importante, do município, do estado. Agora não pode depender da forma que os times daqui disseram. Não, se o governo do estado nos der um patrocínio, a gente vai. Como não teve esse patrocínio, ninguém foi. Então a gente não pode continuar da maneira que está, né, vereador? Isso, a gente lamenta porque tem uma arena moderna para os clubes jogarem. A gente já até fez algumas reuniões sobre no que diz respeito os custos da Arena Romeirão. Os times conseguiram fazer os últimos jogos aí, o Guarani e o Icasa. Mas agora tem essa problemática de dizer que não tem dinheiro para participar da Fares Lopes, que eu acho que é muito importante. Eu ouvi até uma entrevista do Celso, presidente do Icasa, dizendo que não é viável por conta que se ganhar, chegar a vencer a Fares Lopes e ir para a Copa do Brasil, o dinheiro vai ficar bloqueado. Eu prefiro ter para receber do que para pagar. Eu acho que os clubes são muito maiores. Acredito que os presidentes precisam sentar, e são presidentes que já vêm há muito tempo presidindo as suas equipes, são dirigentes, são torcedores, e tem que buscar patrocínio, não depender somente do governo do estado e do governo municipal. Mas temos bons e grandes empresários que podem ajudar. Eu acho que tanto Icasa quanto o Guarani, o próprio Cariri, precisam se unir nessa questão. E até mesmo uma questão de patrocínio. Acho que Ceará e Fortaleza, salvo engano, eu estava ouvindo uma entrevista do presidente Zé Ivan aqui, e ele falou algo sobre isso, que Ceará e Fortaleza, eles recebem a mesma quantidade, o valor, para colocar os patrocínios, os mesmos patrocínios nas camisas. Eu confesso que não cheguei a ver isso, mas eu ouvi mais ou menos, acho que eu entendi isso na entrevista dele. Então aqui os empresários que possam fazer a mesma coisa aqui, que queiram ajudar, tanto em casa quanto o Guarani, o próprio Cariri, para que possam sair dessa mesmice e possam de fato participar dessa Fares Lopes, que eu acho que é muito importante. O torcedor tem que cobrar dos dirigentes, sim, mas com os pés no chão, com responsabilidade, porque a gente já tem os times que estão na Série B do Cearense, que deveriam estar na série A, no mínimo. Eu vi vocês falando aqui das equipes que estão aí na Série C do Brasileiro. Queria nós que tivesse pelo menos um nosso representante aqui, Casa Guarani ou Cariri, na Série D, para ver esse Romeirão aí chegar a lotar, como vimos aí em tempos, quanto o Icasa jogava na Série B do Brasileiro. Então a gente fica muito triste com tudo isso que vem acontecendo com o nosso futebol. Sabemos da dificuldade, mas os caras precisam arregaçar as mangas. A gente, enquanto vereador, a gente se sensibiliza por essa causa e quer tratar com os clubes, com os presidentes, com os torcedores, que têm boas ideias para que a gente possa avançar e cobrar do poder público mais agilidade no processo no que diz respeito ao dinheiro em termos de patrocinador. Mas os clubes, repito, não podem depender somente de patrocínio do governo municipal e do governo estadual. Temos grandes patrocinadores aqui, como o próprio Diniz, que patrocina, e o Juraci Dajal, por exemplo. Você foi muito feliz quando você disse. Eu acredito também que Icasa não teria participado da segunda divisão do Cearense se não fosse o Juraci Dajal presente. Então, e isso é muito triste. Precisamos também dar uma alavancada no setor empresarial desses empresários que amam verdadeiramente o Icasa, que amam verdadeiramente o Guarani, o Cariri, que é um time empresa, mas que tem suas dificuldades também, mas que possa realmente, de fato, ajudar
com o patrocínio, está lá a sua logomarca na sua camisa. Então isso é de suma importância. Então, para isso, nós sugerimos essa audiência pública para que possa debater com os clubes e também com a torcida, com a sociedade do modo geral, para que a gente possa ter um entendimento e que for melhor a gente lutar por isso enquanto vereador. Eu gostaria muito, sabe, Marco, eu até fiz esse pedido ao pessoal do governo do estado, quando fosse marcada a reunião, que eu até perguntei se era permitido, se existia a possibilidade de membros da imprensa participarem do encontro com o governo do estado. Na reunião que vão fazer, que estão tentando, enfim, articular para que essa reunião fizesse. Eu queria ter muito... Você lembra que eu falei aqui, nesse estúdio aqui, quando o governador esteve aqui, falei rapidamente, não cheguei a entregar. Mas eu acho que uma das soluções do futebol, diferente do que pensa o presidente da federação, e não é bem isso, não é que a federação, que o governo do estado tenha que bancar os clubes, mas eu acho que o governo do estado ele pode ajudar a partir do momento que ele patrocina o campeonato. Patrocinar o campeonato não é o dinheiro público direto, o cara está preocupado, não, o dinheiro público de patrocínio. Patrocinar é você pagar para botar a marca do governo do estado na camisa dos clubes e comprar o campeonato, com direito de transmissão, como ele mesmo disse aqui, que era doido para botar a TVC para fazer a transmissão, mas tinha problema com outra emissora e aquela história toda. Ele disse isso aqui, você é testemunha aqui no estúdio. Eu queria muito ter a oportunidade para sugerir ao governo, por que o governo não compra o campeonato? Comprar o campeonato, patrocinar dele, o campeonato ter o direito de imagem e pagar aos clubes para usar a marca nas camisas, de criar o ingresso social. Olha, todo jogo que o Guarani for fazer no Romeirão, se ele pedir uma carga de 2.000 ingressos, 500 dos 25% tem que ser de ingresso social para dar para o povo. Mas aí se ele comprar o campeonato, ele vai bater de frente com a federação que já tem contrato com a outra emissora. Sim, mas aí tudo depende do entendimento. É o que eu estou dizendo para você. Aí vai se saber o pensamento da outra emissora em relação a isso. Que eu acho que fortalece o futebol, fortalece os clubes, fortalece o campeonato. Eu tenho minhas críticas sobre o presidente acha que a Série B paralela à Série A do Campeonato Brasileiro é a melhor coisa que está sendo feita no futebol cearense, quando eu acho que está sendo a pior coisa que está sendo feita no futebol cearense. É a perda da visibilidade pela Série B do Campeonato Cearense. Ora, acontecendo Série A do Campeonato Cearense, quem quer olhar para a Série B, homem? Pelo amor de Deus, está todo mundo olhando para a Série A. Ninguém quer olhar para a Série B do Campeonato Cearense. Os jogadores, os melhores jogadores do Nordeste estão tudo atuando em primeira divisão. Os que vêm para cá, os refugos, rapaz, para jogar a segunda divisão de campeonato estadual. Ainda bota uma data limite para impedir que você pegue alguém da Série A para jogar uma Série B. Eu acho que é tudo errado, na minha concepção, no meu entendimento. Todo mundo acha que tá uma maravilha. Os clubes acham bom porque contrata jogador barato e forma um time meio medíocre, que aí depois, quando a torcida reclama, acha ruim. Bom, mas aí é outra questão. Eu acho, Bilinha, aqui eu já vou antecipar uma sugestão. Eu tive a iniciativa, conversando uma vez com meu amigo Toninho Vieira, e a gente pensou em fazer isso. Eu acho que o que nós precisamos tocar, e quando fala de futebol profissional, são nos nossos dirigentes. E eu acho que está faltando a gente fazer um seminário para que venha alguém aqui que possa mostrar aos nossos dirigentes caminhos e alternativas para você criar gestões qualificadas para gerar retorno para os clubes. Eu até na última vez agora no Jogo do Brasil, eu conversei rapidamente, tentei falar, mas acho que ele até não é a pessoa ideal, porque ele foi diretor de futebol, mas não foi gestor de clube, que era o Oswaldo Pascoal, um cara de televisão e tudo, que já foi dirigente de futebol, mas não foi gestor. Eu imagino uma pessoa, uma figura como foi o Marcelo Paes, fazendo a transformação do Fortaleza, um Paulo Nobre, que fez a transformação o Marcelo Paes no Fortaleza, o Paulo Nobre no Palmeiras, o menino lá do Flamengo, Bandeira de Melo, alguém que pudesse vir aqui para um grande seminário e explicar como foi feita a transformação, envolver empresários, convidar. Nós temos empresas aqui com um potencial de patrocínio, Marco, enorme, e a gente não vê presente nos clubes daqui. Você não vê. Afora o Diniz e o Salviano com a Farmas, nós temos outras grandes empresas, Marco Valério, que não fazem parte do dia a dia do nosso futebol e que poderiam ser patrocinadores, Marco. Uma empresa do tamanho da Cajuína São Geraldo, da história da Cajuína São Geraldo, uma empresa dessa não fazer parte do cotidiano. Uma empresa como Sabão Joá, Marco Valério.
tamanho dessa empresa, que é nossa, que é daqui. Eu estou falando das daqui, eu nem estou falando das que vieram de fora para se instalar aqui, não. E tantas outras que nós temos aqui, para não sair citando todo mundo aí, e que você não consegue enxergar que a visão dos nossos empresários de estarem juntos com essas empresas. Nem da Juaço, uma empresa daquele tamanho. Quantas grandes empresas nós não temos aqui, tá entendendo, Marco? Com volumes, tá entendendo, alto, que poderiam estar ali sendo patrocinadores se nós tivéssemos o mínimo possível de organização para esses caras estarem perto da gente. Eu acho que para essas empresas, Delton, elas investirem mais no nosso futebol, tem que ser algo atrativo. É isso que eu estou dizendo, trazer alguém que possa vender as ideias de como fazer essa transformação. E a gente ter um pouco de planejamento, de organização dos nossos clubes. A gente, infelizmente, hoje chegou, Bilinha, a uma situação que os nossos clubes são sazonais. Os nossos times aqui, Casa, Guarani, os demais, eles duram no máximo 3 meses no ano. E depois passam 9 meses com as portas fechadas. Então, fica muito difícil fazer futebol dessa forma, né? Verdade. Delton, eu não preciso ir tão longe como você falou, não. Sua ideia é maravilhosa. O próprio governo do estado e aí serve para o governo do estado e o município, essas grandes empresas que são parceiras do estado e do município, que colocar sua logomarca no time, como já foi colocado em outras vezes, acho que com o Dr. Raimundo, a empresa do lixo colocou, se eu salvo engano. Ali foi na de Arnon, MX. Né? Pois é. Então são grandes empresas que tem aqui no nosso município que também pode fazer isso. E a empresa como a Coral, construtora Coral aqui na região, cara. Pois é. Fortíssima. Você não vê uma atuação. Não, essa ambiental aí. Pronto, chegou agora, ambiental Ceará. Um orçamento bilionário. E poderia investir também no futebol, né? O que eu acho que falta, que não precisa ir tão longe para trazer essas pessoas para ministrar esse curso ou alguma coisa. Permita dizer, vocês que fazem a imprensa de Juazeiro do futebol se juntarem, os repórteres, cronistas, radialistas, que entendem de futebol, que vocês viveram e vivem o futebol, não somente da nossa região, mas a nível nacional e internacional, vocês poderiam fazer isso, chamar os clubes e mostrar isso. Vocês têm essa visão. E os clubes tipo assim, é como se vocês não pudessem falar algo aqui, fazer uma crítica construtiva, e os clubes não aceitaram. Eu já vi isso, vocês fazerem uma crítica construtiva e alguns caras ficarem meio com bica assim. E se vocês, eu acredito que vocês poderiam fazer isso, e os clubes daqui da nossa região dar essa força para que vocês pudessem fazer e ministrar esse curso, alguma coisa, palestrar, dizer o que vocês vivenciaram e vivem aqui do futebol, para que esses clubes possam dar um sangue a mais para esses clubes poder fazer. Tipo o que você falou aí, uma gestão. E os clubes com certeza iriam acordar e ter mais um fôlego aí, porque vocês têm o poder da voz aqui. Vocês têm credibilidade. Vocês que eu falo do modo geral da imprensa. Então, chamar vocês da imprensa para fazer isso seria de suma importância para os clubes. Eu acredito nisso. Você falou no Oswaldo Pascoal, nada contra, mas eu acho que vocês têm potencial para isso. E os clubes poderiam pensar uma coisa a se pensar, Delton. Beleza, então convidar todo mundo, né? Quinta-feira é isso, Pilinha? E aberto ao público, o pessoal pode ir lá, como é que é? Explica pra gente. Isso, na Câmara Municipal, dia 14, próxima quinta-feira, agora às 9 horas da manhã. Convido toda a sociedade, aqueles amantes do futebol, o empresário, para que possa entender. O empresário que se sentir à vontade de querer ir, se não quiser, tem as nossas redes sociais, tem o nosso telefone. Procura pra gente ajudar os clubes a sair dessa e fazer esse futebol gigante como foi em tão pouco tempo aí. E uma coisa que a gente precisa falar, se não quer investir no profissional, vamos investir nas categorias de base, que é de suma importância. A categoria de base aqui de Juazeiro do Norte, dos nossos clubes, eu não vejo mais revelar como revelamos Juazeiro, Crato e Barbalha, Missão Velha. Nós tínhamos vários jogadores aqui da terra, né? O Ronaldo Angelinho, o Alan, tantos nomes que a gente viu sair daqui e brilhar no futebol cearense, futebol do Rio. Então, por que não tem? Porque não tem a categoria de base. Vai um mês, vai 2 meses, vai uma coisinha ali, acolá, e não reage, não tem como. Então, as categorias de base de Casa e Guarani deveriam funcionar
muito mais. Então, os empresários de Juazeiro que estejam ouvindo, que queiram abraçar, procure os presidentes dos clubes, procure um dirigente de clube e possa ajudar nesse sentido, porque os clubes precisam sair da UTI e precisam sair para ontem. Muito bem. Quinta-feira, 9 da manhã, lá na Câmara Municipal. Aí o pessoal, Câmara Municipal, ó, quem não for, não é lá na Praça Padre Cícero mais não. Mudou faz tempo. Viu? Faz tempo. A Câmara Municipal lá perto do Prachedão. Isso, perto do campo de casa. Porque tem muita gente que não anda em Câmara, nem se liga nessa história toda, torcedor que não frequenta, né? Ou o pessoal que quer ir lá para sugerir. Porque aqui, Marco Valério, a carrada de mensagem está chegando aqui. Eu não quis citar as empresas, mas claro que tem. O pessoal mandando Zeni, Leão Sampaio, botando o nome das empresas aqui que poderiam, Açaí, Atacadão. Eu me referi só às de casa. Eu não fui buscar as que são de fora que estão instaladas aqui não. Porque tem grandes empresas instaladas. Atacadão, Açaí, Mix, Mateus, no Brasil até aí. Se a gente for citar aqui, aí vamos perder de vista. Tem tantas empresas. Mas eu me refiro mais às que são de casa mesmo. As que são de origem da nossa terra, né? Que talvez a gente talvez seja até mais fácil que eu conseguir fora do que dentro de casa, né? Delta, eu até algumas vezes eu me propus ir a Iguatu, que o gerente regional da Zeni, que é o Bento, andou muito bem, tanto para casa como Guarani, mas é tipo assim, eu não quero ser o pai da criança, eu quero ajudar. Eu, como torcedor da minha cidade, torço o Guarani, todo mundo sabe, mas sempre abri as portas do clube para Guarani treinar, em casa, se quisesse ter ido, teria ido. Então, é assim, a gente procura ajudar da maneira muito antes de ser vereador. Eu sou amante do futebol, torço pro meu time, mas quero ver o futebol da nossa cidade crescer, não ficar nessa baixa como está hoje. Nós temos um exemplo agora muito recente, que foi o Juraci. É um cara que é torcedor do Guarani, todo mundo sabe, um cara que é torcedor do Guarani, mas foi o cara que, como vocês já disseram aqui, o cara que botou em casa para jogar o campeonato, certo? E o Juraci não tem uma empresa regional, ele tem uma empresa local, é Juazeiro do Norte, ele vive o comércio de Juazeiro do Norte. Claro, ele vende muito para fora, tudo bem, mas é um cara que não deixa de estar presente com todo mundo. O que a gente precisava ter era mais pessoas com esse olhar, tá entendendo? E que a gente também tivesse o que oferecer para esses empresários, né? De que houvesse de fato uma união muito grande. Alguém precisa liderar, alguém que tenha uma força para conseguir convencer todos os demais de entrarem nessa onda para que a gente possa melhorar a condição dos nossos times. O Juraci não ajuda só Juazeiro, ajuda Crato, Barbalha, né, as equipes da região do Cariri. Mesmo com a empresa só em Juazeiro. Né? Mesmo com a empresa só em Juazeiro. Verdade. Tá legal, vereador William Basílio Obilinha. Bora pro intervalo comercial, Delton Sá? Agora você viu que quem cala consente, né? Ele tá indo embora, não questionou a surra que ele levava da gente lá no Oratório Salesiano. Bilinha, se defenda, ele não tem o que dizer. Ele, Regis Apostador, era freguês do nosso freguês, o que? Não ganhava um. Valclício. Olha, não ganhava um. Mas depois veio o Cariri Rações, que era os caras que ele tá falando aí. Ganhava uma não, menino. Era um sofrimento danado. Bora pro intervalo, a gente volta já já. Daqui a pouco tem mais Vale Esportes. Vale FM. Ei, essa semana tem 100 mil reais na premiação total do Cariri da Sorte. É muita grana. Confira. No quarto sorteio tem 80 mil reais em dinheiro para realizar seus sonhos, quitar dívidas, comprar um carro, viajar. E tem mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de ganhar. Compre já o seu Cariri da Sorte com os nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir, no título Pague com Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
Atenção motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem Proteção Veicular. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Brutalmente conectada, brutalmente valente, motor Duramax com 207 cavalos e carregada de itens de segurança, alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais, com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. De volta no Futebol Show do Timaço da Vale, oferecimento Sigma, clínica de gestão ocupacional, cuidando da saúde e da segurança do trabalho da sua empresa. E lembrando, passou no médico, Marco Valério. ele mandou fazer exames laboratoriais, vá na clínica Sigma. Rua Padre Cícero, 941. É o Caleb Botafoguense, é? É o nosso amigo botafoguense Caleb Cajueiro. Ô Delton Sal, fiquei até na dúvida, o Bilinha, ele torce pelo Flamengo ou é pelo Vasco? Porque ele é assim com o Val das Tapiocas. Toda semana ele tá lá em Val. Não, mas ele vai lá pra Val porque ele é amigo de Val. Mas ele não é vascaíno, não. Não, ele é flamenguista. Aí é flamenguista e fervoroso. Eu pensei que Bilinha era vascaíno. Não. Você é flamenguista e quê? Ele é flamenguista fervoroso aí. Tá certo. Ele, o irmão... O pai era. É, o filho dele eu sei que é flamenguista. O filho. O sogro é flamenguista. Aí. O sogro é É flamenguista. verdade, Isso que é um bel sogro. A quem interessa a poça. Isso que é um bel sogro, Viu, Delton? Eu pensava que ele era vascaíno. Na verdade é flamenguista. Desse jeito. Vamos embora, Delton. Tá? Vamos chamar os meninos. Tô aqui só esperando se eu Bora chamar. começar com o Verdão do Cariri. Destaque do time do Icasa para esta segunda-feira. Em nome de Diniz Supermercados e canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Pedro Paulo, boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Boa noite a todos aqui no estúdio. Icasa continua com matrículas abertas para sua escolinha e aguarda o encerramento desse julgamento de mais uma ação da CBF. Icasa já está ganhando. O relator votou contra o recurso. Isso não termina nunca, não. Tem mais. A CBF vai ganhando tempo, né? Meu Deus do céu. O relator votou, vamos dizer assim, a favor do Icasa contra o recurso, mas ainda esperam os outros votos. Pro torcedor entender, a tendência é que o Icasa vá ganhando
todas as... Eu vou só me com lembrar todos do os que disse aqui o julgamentos. Fernando Bino. É, Fernando disse, cara, o direito de casa tá claro. O ganho de causa não tem como mudar, inverter. não tem como mudar. Estão tentando encontrar alguma coisa que possa Eu acho que é ganhar tempo. Ganhar tempo Ganhar e tempo. empurrando Mas assim, com a é um barriga. direito que não tem mais o que se discutir, né? Agora, tem a boa notícia da história, né? Estão fazendo já Um levantamento. um levantamento, uma perícia, tudo para daqui a pouco a juíza, acho que é a juíza agora, né? Vai fechar o acordo. Para fechar acordo, né? Ela vai mandar executar. Você vai ver, a CBF vai perder o tempo da negociação e o Icasa vai acabar recebendo integral. E tomara que resolva a sua vida. Vai acabar recebendo de forma integral, a não ser que já seja, de fato, esse acordo lá com a Justiça do Rio de Janeiro. Valeu, Mas PPV. Eu acho que tá bem pertinho do encerramento esse negócio aí. Lembrando, Nelton Sá, nosso Eu canal vou ganhar um no litro de YouTube. uísque, viu? Vai sim? Vou. Pronto aí. De quem? Do cabo que apostou comigo que disse que até dezembro não resolve. Eu disse que até dezembro resolve. Tá certo. Tem um litro de uísque. É de aquele jogo lá? aí. Ele não apostou? Ou ele já pipocou? Não, isso aí eu não sei. Era só saber se Ele era disse que aquilo lá. esse ano não resolvia. Disse que esse ano Porque resolve. JF tá interessado num outro litro. Você já tá bem já? Eu tô bem. O litro já tá lá em casa. Ele tá gripado ainda. Tá Nelton. gripado. O litro dele tá lá em casa. Agora eu não vou entregar um litro pro cara, o cara doente. Tá certo. Eu não vou fazer isso. Eu quero que ele se recupere. Preciso que ele trabalhe aqui inteiro. Tá certo. O cara já quer beber. Mais uma semaninha ele tá de boa. Tá, então eu Uma também semana. acho. Um ou duas. Vixe, não exagera não, porque tá dando um treca. Você tá vendo o meu sofrimento, tá, Lembrando nosso Melinha? canal do YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Val. O canal é Rádio Vale FM 99 Oficial. Por dever de justiça, Marco Valério, a da Cajuína... Dona Ana. Dona Ana teve aqui agora há poucos instantes aqui. A gente citou o nome da Cajuína como empresa e ela veio aqui rapidamente se justificar por que a Cajuína não patrocina o clube. Porque ao patrocinar teria que pagar diretamente ao clube e o clube não podia receber diretamente. E correndo o risco, como outras empresas, serem notificadas pelo Ministério Público do Trabalho, ela justificou aqui que não patrocina por causa disso, que o interesse da empresa é patrocinar direto aos clubes, né? Com Icasa, com Guarani, com quem quer que seja. E a direção da Mas- Cajuína reafirmou o seu desejo de patrocinar tanto o Icasa Como o Guarani. como patrocinar o Guarani também, né? E por conta dessa questão burocrática não é possível. E isso pode acontecer com outras empresas também, né, Nelton? É verdade. E a Com certeza. Cajuína, há bem pouco tempo, patrocinou o Ferroviário, né? Aham. Mas patrocinou o Guarani também. Teve um patrocínio do Guarani, eu acho. Teve Não uma sei se foi época esse aí, ano ou foi o ano passado, mas teve do Guarani, eu vi lá. Na camisa do Guarani. Bom, bora falar então do Leão do Mercado, notícias do Guarani para Diniz Supermercados e canto a canto em todo canto, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes, o Rubro Negro Por que Juazeirense. você não dá boa noite a João Filho? Boa noite, JF. O Willa, Netão, Pedro Netão. PPV, a todos presentes Ele neste é conhecido, mas é educado, né? Mas Boa falar noite do... a Jota Rodrigues, André Padinho tá aqui. André Tá bom, Padinho, já tá. Vamos falar do Rubro Negro Juazeirense. Dr. Raimundo, Porque Davi. Rapaz, respeite seu calma, colega. cara. Calma. Falar do Rubro Negro Juazeirense, porque o Guarani, o presidente do Guarani segue ainda trabalhando nos bastidores atrás de parcerias para esse segundo semestre. O Guarani segue trabalhando nas suas categorias de base, em breve deve anunciar mais uma peneirada, principalmente para a categoria sub-17 e sub-20, e também o presidente já tem uma reunião marcada na nossa capital para a próxima semana. O presidente tem audiência pública na próxima quinta-feira, que irá fazer, já confirmou a sua O Guarani participação. vai participar, né? Confirmou a sua participação e na sexta tudo indica que o presidente deve ir à nossa capital justamente atrás de parcerias visando a questão financeira do segundo semestre do Leão do Mercado. Agora, há algum pensamento no time profissional? Não, né? Não. É apenas categoria de base Existe mesmo. o estudo da questão do campeonato pela liga, mas ainda não tem a certeza pela idade em si, se vai ser sub-17, sub-20 ou então se vai ser aberto. Mas qual é a Então, liga? A liga do Cariri, a liga entre os clubes que está sendo formada. Existe a possibilidade de também ser mais aberta. Isso é conversado internamente, mas nada confirmado. E em breve a liga deve anunciar uma competição, mas ainda não se sabe em que categoria ou se de fato vai ser aberto essa competição que vai acontecer nesse segundo semestre. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações do Leão do Mercado para Diniz Supermercados. Marco Valério, eu acabei de descobrir que João Filho refugou
A vodka Orloff, cara. A Por vodka quê? é boa. Por quê? Ele disse, não, que é o cara isso não. Oxi. Tu acha ele quer uma Ciroc? Não. Ele disse no Bilinha. Ele aceita, ele aceita. O Pedro Paulino não refugou Orloff? Não, Orloff? Desse jeito. Quer a Ketel One? Eu vou pegar uma Russova que tem aqui e vou dar a ele. Pronto. Tá resolvido o problema. Acabou. Tu acha, pai? Refugou Orloff. Além de estar fazendo apologia à bebida alcoólica, ainda bota banca, né? Rapaz, não, agora eu fiquei Deus, triste, Marco Aurélio. Vamos. Vamos falar com o Kilmer de Campos. Ah, Kilmar. Diretamente de Fortaleza ou de qualquer parte do Nordeste. Eu não sei se ele chegou aí em Fortaleza. Depois da lamentável eliminação do Ferroviário. Tava Boa torcendo noite, tanto Kilmer. pelo Tubarão da Barra. Também, rapaz. Mal sabia que ia perder. Um abraço amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações de Ceará, Fortaleza e Ferroviário também. O time do Ferroviário caiu desclassificado, então não tem pizza, viu, João Filho? A promessa está desfeita. A promessa só estaria valendo se o Ferroviário estivesse classificado. E o meu querido Delton Sá também errou na profecia dele e eu também. Ferroviário caiu desclassificado para o time do Asa pelo placar de 2-0. Agora, sejamos honestos e francos. O time do Asa é melhor do que o Ferroviário. Aliás, o Ferroviário encerra a temporada com 37 jogos, encerra vírgula, porque tem a Fares Lopes. Até aqui, 37 jogos, ganhou 13. Perdeu 16, empatou 8, marcou 41, tomou 46 na temporada, negativo 5. O Ciel ainda fez 13 gols com a camisa do Peixe. O Alanzinho, que trocou o Ferroviário pelo Fortaleza, fez 9. Ou seja, esse dueto marcou 22 gols dos 41 anotados pelo Ferroviário Atlético Clube. O Fortaleza perdeu de 5. Ninguém, nem o tricolor mais incrédulo poderia adivinhar que o Fortaleza tomaria de 5 do time do Botafogo. Aquele torcedor que não acredita em nada, né? 5-0 para o Botafogo. O Botafogo passou o rodo. Fortaleza joga amanhã contra o Vélez Sarsfield pela Taça Libertadores de América e depois no Rio de Janeiro contra o Fluminense. É a semana. Jogadores não quiseram se pronunciar, não deram entrevistas e coube ao Renato Paiva aquelas explicações insossas, que você querer justificar um 5-0, era melhor nem ter aparecido na sala de imprensa. Já no jogo de Sampa, a velha mão amiga, o velho apito amigo. O VAR, né? O Palmeiras precisa do VAR para ganhar. Mas vergonha, né, João Filho? Apareça. O jogo, Palmeiras venceu o Ceará 2-1, o gol do Lourenço deveria valer por 2, porque foi um golaço. O VAR e o juiz, e o trio, e todo mundo ajudou, deu uma mãozinha ao Palmeiras naquele pênalti, foi horrível, e o time do Ceará acabou perdendo para o Palmeiras pelo placar de 2-1. O time do Ceará é o 12º na tabela, não joga no meio de semana, espera o final de semana para enfrentar o Bragantino. Na outra semana, o Ceará decide vaga para a final na Copa do Nordeste, contra o Sport Clube Bahia. E falar do nosso Floresta, que foi o único que venceu. Fortaleza perdeu, o Ceará perdeu, o Ferroviário perdeu e o Floresta foi o único cearense dos times que disputam o Brasileirão que venceu. Venceu o Tombense 1-0, gol do Ícaro na cidade de Horizonte. Floresta subiu na tabela, é o 6º com 24. Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Aí o Kilmer de Campos tá desanimado, viu, Delton Sá? Tá triste, rapaz. Ainda ele quer dizer que um gol tem que valer por 2. Ele parece que tá meio desnorteado. Mas também, né? A gente sabe que Los Pérez ia sofrer muito com essa eliminação, né, Delton? É verdade, Marco Aurélio. JF, diga os jogos de hoje pra gente tomar a sopinha. A bola já tá rolando pra Criciúma e Atlético do Paraná pela Série B. Você tá gripado ainda, Delton. Segura a vodka, ele tá gripado ainda. Não, mas agora eu vou ter que comprar outra. Olha o ele não quer que eu comprei, não. Eu vou ter que comprar outra. Bora, JF. Vai comprar que eu gosto, sim. Eu tenho moral com o Delton Sá pra dizer problema, isso. não. Eu vou tomar aqui. Eu comprei que você não quer, eu vou tomar. Não tem problema, não. 8 da noite tem Juventude e Corinthians. Tem o palpitaço de Delton Sá, né? Ah, muito bem. Quem ganha? Sim. Quem ganha essa pelada, Delton? Timão, meu amigo. Timão na cabeça. Timão. Tá bom. O Corinthians vai meio quebrado, viu, Delton? Não, mas vai ganhar, Marco Aurélio. Meio quebrado é um time inteiro. 9h30 da noite tem Paysandu e Vila Nova. Lá
lá na Curuzu. Vocês já foram lá na Curuzu, não? Pressão da bexiga jogar ali, viu? Já, mas é desse tamanhozinho. Piniquim. Mas é sufoco, viu, ali? Pronto, Netão lembrou o estádio, parece o estádio de Barbalha, de Milagres, todos apertados. Não, Milagres agora é uma arena, né? Mas é igual o de Barbalha ali, arena. Sei. Pois diga seu palpite aí pra Juventude e Corinthians, que o povo quer saber. Juventude ganha pra mim. Vou ficar no empate, tá bom, Delson? Pronto, para não ter. Quem ganhar, os outros dois se viram para pagar o sanduíche e o refrigerante. A Conmebol confirmou que a final da Libertadores esse ano será no Peru, lá no Estádio Nacional de Lima. Eita, onde o Mengão se dá bem, hein, Delton Sá? Já tem o cheirinho de final com o Flamengo lá. Já tem o cheirinho de final do Mengão. O Estádio Nacional de Lima será o palco da final da Libertadores. Vai ser Tetra. Galvão Bueno, né? Vamos embora, Delton Sá. Vamos, Marcos. Se levar esse rapaz pra audiência, ninguém fala, só ele, viu? Eu vou viajar nesse... Valeu, gente. Um abraço pra todo mundo. Até amanhã, pessoal, no nosso canal no YouTube. Grande abraço. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.